Olá, turma! Bem-vindos às semanas 18 e 19 da disciplina de arte. E lá vamos nós para mais uma semana, que ela seja repleta de bênçãos. Esse é meu desejo para vocês, tá bom? Nessa semana, nessas próximas 2 semanas, na verdade, nós vamos estar realizando 2 atividades práticas bem simples e curtas sobre 2 dos 4 princípios que nós já estudamos da composição plástica. Então, nós já estudamos a tensão espacial, né? Que é a tensão que uma obra de arte tem, né? Um peso visual, a gente pode dizer assim como um sinônimo, que fica mais fácil de entender, que é a questão para onde que o nosso olhar ele é focado quando a gente olha uma obra de arte, né? A direção, o movimento e o peso visual. Chegou a hora então dessa atividade. A atividade prática ela é simples, tá? Na atividade 1, que eu já vou mostrar na sequência, vocês vão poder optar então em fazer um desenho nesse espaço aqui, ó, ou uma colagem para representar o movimento, que é um dos 4 princípios que a gente já estudou, tá bom? Essa folha eu vou já deixar ela separada num arquivo só com ela, ó, caso vocês queiram então imprimir ela. Caso vocês não tenham como imprimir, é só vocês copiarem ela como está aqui numa folha e fazer a atividade em separado, bem tranquilo. Só não fazer no caderno porque tem as linhas, tá bom? Então, vocês façam em separado. Nessa atividade 1, então, aqui, ó, vocês vão poder desenhar e aí vocês vão colorir o desenho utilizando o material que vocês têm disponível na casa de vocês, lápis de cor, tinta, giz de cera, canetinha, conforme a gente sempre veio trabalhando nessa quarentena, tá bom? E caso vocês realizem colagem, também pode ser com jornal, a revista, folha colorida, papel de presente, o que vocês tiverem em casa. Depois eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. A atividade 2, vocês vão criar o princípio do peso visual, né, e do equilíbrio nessa composição aqui. Então, eu vou passar para os exemplos. Lembrando que vocês estão no 3º ano do ensino médio. Nessa etapa, a gente tem que exercitar o cérebro, né? A nossa criatividade. A criatividade, ela é importante em todos os setores da vida, porque é com ela que nós resolvemos os problemas do nosso dia a dia. As questões, né, familiares que a gente tem em casa, as questões financeiras, as questões do trabalho, né? Então, para resolver um problema, a gente tem que usar a criatividade. A arte, ela vem como uma ferramenta para vocês melhorarem essa questão criativa de vocês. Mas isso não vai acontecer caso vocês só peguem lá, abram o Pinterest, ou vocês coloquem lá no Google Imagens, né, e procurem algo para copiar. Então, assim, isso na verdade é plágio, né? Caso vocês se inspirem em algo, façam um desenho, então, de representação, que é olhando outro desenho, procurem sempre fazer uma releitura, modificar esse desenho, né, para que ele não seja considerado plágio. A mesma coisa eu vou dizer para esses exemplos aqui, tá? Não pode copiar exatamente igual. São ideias para vocês fazerem esse trabalho aqui. Outra coisa importante, eu gostaria que ninguém fizesse aquela técnica do 2º ano. Nós vamos subir um degrau, estamos no 3º ano, então nessa atividade aqui, vocês irão fazer algo novo, tá? Então, aquela atividade que vocês escolhiam lá uma imagem de revista e depois recortavam várias vezes a mesma, não pode ser usada aqui. Tá bom? Nós vamos evoluir. Então, o que temos de exemplo? Também são coisas fáceis, ó. Desenhar a pessoa fazendo algum movimento, nesse caso está jogando futebol, ó. Tem 2 exemplos aqui, ó, do mesmo desenho, né? Do mesmo desenho inspirador. Pode pegar lá uma imagem da internet, né? Mas depois tente representar o movimento que essa pessoa está fazendo. Então, isso foi representado através de várias cores e linhas ao redor, ó. Bom, aqui foi feito então uma sequência que a pessoa estaria fazendo de movimentos, nesse aqui também, ó.
Usando também linhas ao redor do corpo para representar esse movimento. Aqui da mesma forma, aqui também. Aqui é um movimento ó, de uma pessoa andando de moto, que vai gerar toda essa questão de movimento, né, no ambiente ao redor dela, tá? É outro exemplo legal. Aqui também. Nesse aqui, então, é utilizando o recorte e colagem. A pessoa fez o desenho, né, normal. Lembre que tem que ser dentro daquele retângulo que eu mostrei para vocês anteriormente. Tem que ser daquele tamanho, não é necessário fazer a folha inteira, tá? Já isso para facilitar a vida de vocês, que a gente demora menos tempo, né? Então, fazer o desenho, depois recortar ele, abrir, ó, e montar ele de uma forma diferente, tá dando movimento também. Aqui são formas sobrepostas em folhas coloridas, ó, também tá mostrando movimento. Aqui já tá colado em 3D, quase que utilizando aquela técnica da pop art que a gente utilizou, né, da colagem em alto relevo, só que é ao contrário, ó. Tá, a parte que estaria embaixo lá, ela tá aqui para fora, ó, representando o movimento também através das linhas que foram formadas no tipo de colagem que foi feita, tá? Então são exemplos. Aqui também é colagem, ó. Vou mostrar esses primeiro, ó. Utilizando mais, né, o foco de cores parecidas, né, que são cores análogas, que a gente já trabalhou também. Então, elas estão coladas sobrepostas e elas dão até uma ilusão de ótica, né, e uma sensação de movimento, que a gente tá olhando e o olhar ele tá quicando, né, até ele chegar no fundo da imagem, tá? Aqui, então, com cores rosas, aqui laranja e amarelo, né, outra de azul, mas também dá impressão de movimento porque tá sobreposto, né? E isso vai levando o nosso olhar para vários locais diferentes, que isso que vai dar a sensação de movimento. Então é isso que vocês têm que buscar fazer nesse trabalho. A questão, a atividade, no caso número 2, vocês podem fazer de dois jeitos. Vocês podem, então, vocês têm que procurar o equilíbrio desse desenho, tá? Então eu coloquei aqui, utilizando cores. Como que eu posso fazer isso? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer com que o meu olhar fique centralizado, porque aqui no centro é o equilíbrio dessa imagem, né? Para que ele seja simétrico. Como aqui tem menos elementos, vou voltar aqui para o preto e branco, só um pouquinho. Aqui, ó. Como aqui tem menos elementos, né? Aqui tem mais. Se eu olhar fixamente ali uns 2, 3 segundos, olhem junto comigo, vocês vão perceber que o nosso olhar ele é puxado para o lado esquerdo, porque aqui tem maior peso visual, né? Então, o que a gente quer que aconteça? Que o nosso olhar fique centralizado. Para isso, os dois lados têm que ter o mesmo peso visual. Vocês podem fazer isso de duas maneiras diferentes. Através das cores, tá? Que é isso que eu tô mostrando aqui, só um pouquinho. Então, ó, se eu colocar cores mais escuras aqui, cores mais claras aqui, o meu olhar vai ficar confuso. Ele não vai nem focar aqui e nem aqui. Ele vai centralizar, dando o equilíbrio visual que eu procuro. Então, vocês não usem exatamente as mesmas cores que eu usei. Eu até coloquei o preto aqui só para mostrar mesmo, né, essa questão de diferença de claro e escuro, tá? Então, se vocês fizerem na questão da pintura, vocês usem outras cores. E outra forma de fazer é inserindo novas formas geométricas e manter um equilíbrio das cores. Então, ou seja, se eu olhar aqui, o nosso olhar vai para onde? Ele fica centralizado, não tem um elemento que se destaque, né? Mesmo aqui, olha, tendo formas menores, eu coloquei formas menores do que aqui, fora essa que é maior, né? Eu usei algumas cores um pouquinho mais escuras desse lado e gerou um equilíbrio visual, tá? Então, vocês podem fazer dos dois jeitos. Ou prestando atenção nas cores, né, para gerar o equilíbrio, ou inserindo novos desenhos geométricos do outro lado. Aí vocês vão decidir. De novo, eu peço que vocês não usem exatamente igual o meu, tá bom? Todos vão partir, vamos voltar lá para a folha inicial, todos vão partir desse mesmo trabalho aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cada um tem uma criatividade e cada um vai fazer do seu jeito, tá bom? Então, lembrando, exerçam a criatividade, ela vai ser muito importante para vocês na vida pessoal, na vida profissional, tá bom?
Eu vou pedir que vocês postem até o dia 31 de agosto para que a gente possa fechar o mês de agosto, tá? Então, por isso eu deixei até o dia 31. E vocês coloquem sempre os dados de identificação. Por incrível que pareça, né? Tem sempre alguém que não posta no lugar certo. Sem esses dados, às vezes fica difícil para mim identificar de que trabalho que se trata, tá? Então é importante vocês colocarem, e vocês já vinham colocando na aula presencial, não é nada novo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fotografar, né, o trabalho de vocês. Se ele estiver na mesma folha, bate uma foto do trabalho e uma foto de vocês com o trabalho, como sempre, e enviam. Se vocês acharam que ficou apertado numa folha só, quiserem fazer em duas, tudo bem, não tem problema. Desde que vocês sigam aqui as dicas que a prof deu, não tem problema nenhum. Aí vocês vão ter duas fotos de trabalho e vocês segurando os dois trabalhos para enviar. Caso vocês tenham dúvida, por favor, perguntem. Tem acontecido de trabalhos vindo com a técnica errada. E apesar de que os vídeos estão sendo mandados explicando exatamente o que vocês têm que fazer, só que eu tenho notado que poucos estão acessando os vídeos. Então assistam, que eles são importantes. Nós teríamos 1 hora de aula, os vídeos são de 10 minutos, 11, 12 minutos, tá? Caso vocês achem que eu falo muito devagar, que eu falo mesmo porque eu quero que vocês entendam, acelerem o vídeo, não tem problema nenhum, assistam ele acelerado, mas vejam porque é importante para vocês conseguirem entender o que vocês têm que fazer. E aí vocês vão conseguir apresentar um trabalho melhor, tá bom? Eu desejo então que vocês tenham ótimos 15 dias, né? Que vocês continuem se cuidando e até a próxima aula. Abraço, tchau, tchau! Ei você, por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!